Bem-vindos à quarta e última aula do minicurso de preparação de documentos em LaTeX. Nesta aula eu darei algumas dicas de ferramentas do LaTeX para linguistas. Bom, talvez essa é uma dica que vocês já saibam, porque já praticaram bastante, mas é bom reafirmar aqui que no LaTeX as aspas, principalmente as iniciais, são inseridas de uma forma diferente. Então, como vocês podem ver no documento LaTeX, as aspas iniciais elas se constituem em duas crases, enquanto a aspa final são duas aspas normais. Então, uma vez que o documento é compilado, é assim que vai ser a formatação das aspas. Vamos demonstrar no Overleaf. Então, aqui eu vou acessar o Overleaf, vou abrir um novo documento, vou chamar de aula 4. Está aqui, o documento está aberto. Vamos atualizar todas as informações aqui, para relembrar. Então, aqui eu vou dar o título, LaTeX para linguistas, título da aula, autor eu vou colocar o meu nome, data de hoje. Então aqui eu posso criar uma seção aspas, e aqui eu posso mostrar a forma de se colocar aspas. Então, para abrir aspas são duas crases, eu posso colocar o conteúdo, vou chamar aqui de conteúdo entre aspas, e para fechar são duas aspas assim. Então, se eu compilar o documento, eu vou ter essa formatação de aspas, ok? Bom, a segunda dica é a respeito de citações de trechos de obras. A maneira mais simples de fazer isso é através de um ambiente quote. Tá? Vocês podem abrir o ambiente quote e colocar uma citação que vocês desejam. Então, vamos demonstrar. Eu vou abrir uma seção citações. Posso colocar aqui, esta é uma citação, certo? Para referenciar. Que nós podemos colocar uma situação qualquer. Esta é a nossa aula, por exemplo. Posso colocar em itálico. E aqui eu posso colocar o autor. Supor que seja eu, Thiago Castro Ferreira. Então, aqui vocês podem ver, eu vou ter a citação, vai ter um espaçamento diferente e o nome do autor. Para outros pacotes de citações com funcionalidades diversas, vocês podem acessar esse site, que é uma página específica do Overleaf, só falando sobre citações. Então ele mostra, por exemplo, como vocês podem fazer aquelas citações no preâmbulo de início de um capítulo de um livro. E outras funcionalidades a mais, todas relacionadas a citações. Bom, talvez uma das funcionalidades que será mais úteis para vocês, que é muito difícil fazer em outras ferramentas de preparação de documentos, é a criação de glossas. Nós podemos fazer de maneira bem simples com o pacote G4BE. Então, basta vocês importarem esse pacote no preâmbulo do documento LaTeX, assim como vocês importaram já outros pacotes nas aulas prévias. E aí vocês vão abrir um ambiente exe. Dentro dele vão marcar o marcador EX de exemplo, e aí a glossa vocês vão colocar inicializando-a com o marcador GLL, enquanto a tradução vocês vão colocar depois do marcador trans. Então vamos demonstrar no LaTeX. Então aqui eu vou importar o pacote GB4E, vou criar uma seção glossas aqui, aí aqui eu vou abrir um ambiente exe, marco o marcador EX, e aqui eu posso colocar a minha glossa. Vamos supor que eu fale, nós despedimos dela. Né? Posso quebrar aqui a linha, aqui embaixo eu vou colocar a descrição dessa frase. We say goodbye of her. Quebrar a linha. E aqui embaixo eu posso colocar a tradução. We said goodbye to her. E se eu compilar a minha glossa, vocês vão ver que ele gerou aqui. Então, nós despedimos dela, tem a descrição e abaixo tem a tradução. Lembrando que, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui abaixo dois termos que eu gostaria de alinhá-lo com despedimos. Aí esses dois termos eu teria que colocar entre chaves, tá? Então seria alguma coisa assim. Porque eu tenho esse off estaria separado, né? Para eu alinhá-lo, tudo com despedimos, eu tenho que colocar ele entre chaves aqui, para saber que tudo isso aqui vai ser representado como um único termo, que seria o segundo termo, que estaria alinhado com essa parte da glossa.
Então ele alinha todos esses dois termos com o verbo despedimos, e ele só começa o her a partir daqui, que é quando ele vai alinhar com o dela. Ok? Bom, uma coisa que também é bem simples no LaTeX é fazer a representação de árvores de constituência. Para isso, nós vamos utilizar dois pacotes, o Tix e o TixQ3. Então aqui eu vou importar os dois pacotes. Tix. O pacote Tix Q3. Então, aqui só invertir a ordem, ok? De vez em quando a ordem dos pacotes importa, então eu tive que colocar o Tix e o TixQ3 acima do GB4E. Então, uma vez que ele foi importado, a gente pode vir aqui, criar uma seção, árvores sintáticas, vou criar uma subseção, árvores de constituência, e aqui eu posso representar a árvore de constituência centralizada. Então eu inicializo com o comando tree. Aqui basicamente eu coloco entre colchetes. E aqui no colchetes eu marco o sintagma dela. Então o meu primeiro sintagma vai ser um S. Vamos supor que essa sentença ela tem um sintagma nominal. Eu vou chamar de LaTeX. Então se a gente recompilar agora, tá aqui, tá? Ele começa a montar a estrutura. Supor que eu tenha um sintagma verbal agora. Aqui dentro eu tenho um verbo, que é o é. E aqui eu tenho um sintagma adjetivo. E tem um ótimo aqui dentro. Então, se eu recompilar, ele gera a árvore para mim, como vocês podem ver aqui. Eu também posso gerar a árvore rotacionada. Para isso muda um pouquinho. Eu vou ter um ambiente TixPicture. Aqui eu coloco alguns comandos, tá? É só vocês sempre copiarem e colarem. E lá vocês definem a árvore sintática de vocês, novamente. E aí vocês vão ver, ele vai rotacionar essa árvore de constituência. Então tá aqui, tá vendo? Ele representa de maneira rotacionada. Ainda a respeito de árvores sintáticas, é possível gerar árvores de dependência, utilizando o pacote TixDependency. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui eu vou importar o pacote TixDependency. Eu vou começar uma subseção nova, árvores de dependência. E aí aqui, ao invés de vocês decorarem o comando, vocês sempre podem começar de uma árvore de dependência já pronta. Então deixa eu explicar para vocês os diferentes comandos desse ambiente. Então aqui no depText, basicamente vocês vão definir o texto de vocês, separados por esse símbolo aqui. Então aqui no caso eu estou usando esse trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade. Então tinha uma pedra no meio do caminho. E aí a primeira relação, que é a de raiz, vocês podem setar a partir do marcador depRoot. Então ele vai receber um argumento, que é a palavra do seu texto, que vai receber essa dependência. Então aqui no caso eu coloco 1, que é o tinha, e eu nomeio essa flecha, essa dependência, falando que ela é a raiz. A partir daí, para conectar uma palavra a outra, eu utilizo o marcador depEdge. Então aqui, por exemplo, eu estou marcando a palavra 1, que é tinha, com a palavra 3, que é pedra, então eu marco uma relação de objeto. Vocês podem ver que ele marca uma relação de objeto entre tinha e pedra. Daí tem essa relação também aqui, também com o marcador depEdge, que é do 3, que é pedra, com a segunda palavra, que é uma. Eu marco com esse det, que é utilizado para marcar uma dependência de determinante, ou seja, uma é o determinador de pedra, e assim por diante. Então assim vocês podem ir montando a árvore de dependência de vocês com a dependência raiz e as dependências nomeadas de cada par de palavra. Bom, além disso, no LaTeX vocês podem encontrar esse pacote TIPA, que ele provê o alfabeto internacional fonético. Então, para utilizá-lo, basta você colocar o seu texto que você quer descrever com esses caracteres como argumento para esse marcador TextIPA. Então, vou abrir uma seção nova aqui, chamar de alfabeto fonético internacional. Aqui a gente pode importá-lo, use package TIPA, e aqui eu posso representar, por exemplo, os números, né? Vocês vão ver que ele coloca de acordo com o alfabeto fonético internacional. Então aqui vocês podem
consultar alguns dos caracteres possíveis, né? Palavras em letras minúsculas, em maiúsculas, pontuações, dígitos e alguns outros elementos desse vocabulário. Bom, então, no caso, se vocês se interessarem mais por essas ferramentas linguísticas no LaTeX, vocês podem acessar esse site. Basicamente, ele já tem todas as referências que eu mostrei até aqui e mais algumas. Então, eu recomendo a leitura. Então, por essa aula é isso. Eu mostrei algumas dicas do LaTeX para linguistas, como utilizar aspas, citações, glossas, árvores sintáticas e o alfabeto fonético internacional. Espero que vocês tenham gostado do curso.